Salve, salve todos! Nossa primeira aula EAD, turma do 8º ano. Então vamos lá, gente, tá? Hoje nós vamos ver o conceito de Estado, Território, País e Nação. Esses são 4 importantes aspectos que deveremos estudar a partir de agora, tá? Vamos começar pelo conceito de povo. Povo é um conjunto de pessoas que falam a mesma língua, tem costumes e interesses semelhantes, histórias e tradições comuns. Esse povo está relacionado mais ou menos com a questão demográfica de um território que nós vamos ver daqui a pouco. Então aqui nós temos o exemplo do povo brasileiro, povo cigano. Então o povo nada mais é do que pessoas que habitam um território e vão estar sujeitos a leis. Isso quando o território possui um Estado e um governo. Então o povo é essa mistura de tradições comuns, que nós vamos ver mais lá à frente sobre identidade cultural, que é outro ponto importante. Prosseguindo aqui, o conceito de sociedade. Quando a gente fala em sociedade, nós temos que deparar com 2 termos usados. Um geral, que engloba toda a sociedade humana, a sociedade como um todo, e sociedades específicas aqui no caso. Tá? Aqui é o exemplo da sociedade indígena, sociedade romana, da antiguidade, com alguns exemplos de como eles habitavam, seus costumes, etc. Ok? Vamos lá, chegou a parte, vamos dizer assim, uma das fundamentais de nossas aulas, que é o conceito de território. O território é o espaço geográfico apropriado e delimitado por relação de soberania e poder. Aí é a palavra-chave. Então, esse território, ele tem fronteiras, ele vai ter uma apropriação, e esse território ele vai ter relações de poder, seja por meio de força ou por meio de leis que amparam esse território. Esse território ele pode ser contínuo ou descontínuo. Um exemplo clássico aqui é o Brasil. Seu território é contínuo. E Estados Unidos, onde tem ali o Alasca, o Havaí, que são um território descontínuo, ou seja, suas continuidades são além dos seus limites territoriais. Em alguns casos, o território possui fronteiras fixas, que foi o caso que agora eu falei do Brasil, e muito bem limitadas, delimitadas, a exemplo do território brasileiro. Em outros, seus limites não são muito claros, como o território delimitado por algum grupo terrorista ou por algum consórcio de grandes empresas. Então aí quando você pensar em território, você pensa logo em relação de poder e cidadania. Alguém que manda nesse território. Tá? Quando a gente fala assim, o território lá dos traficantes, há uma relação de poder. Quem manda e questão de relações de soberania lá. Aqui um exemplo clássico daquela explosão que teve lá no Líbano. Tá? Então, esse poder também ele vai ter seus limites, vai ter suas divisas, tá? Vai ter também propriedade, que é característica desses do território. Então, o território ele é um espaço geográfico onde existe relação de poder. Existe alguém que manda e existe uma soberania. Nunca esqueçam dessas 2 palavras-chave, ok? E o que vem a ser o Estado? O Estado tem uma conotação de organização, política administrativa social. O Estado nasceu com
como instituição capaz de ordenar e coordenar a complexidade da vida coletiva, procurando preservar a nacionalidade. Como assim? O Estado nada mais é do que uma organização jurídica do território. Então, o Estado vem para fazer as leis e todo um aparato jurídico nesse território que nós já vimos então. E como se faz esse ordenamento jurídico, político, administrativo, social? Através dos seus governos. Aí quando se fala em governo, nós estamos falando lembre-se das três esferas: o executivo, o legislativo e o judiciário. A estrutura política do governo. Lembre-se disso. Tá? Prosseguindo, o conceito de país. O termo país tem uma conotação física de demarcação de território. Os limites do nosso território são as fronteiras. O país nada mais é do que uma identificação do território, onde tem os seus limites territoriais, suas fronteiras, e é uma unidade geográfica. Serve mais para descobrir como está delimitado o território, determinada unidade geográfica dentro do espaço geográfico. Ok? Aqui alguns países, vocês podem ver aí: Brasil, seu território. Então, cada país delimitado com seus limites territoriais, que no caso são as fronteiras, mas também existe também aí uma observação sobre os limites marinhos, ultramarinhos, também, que é uma porção de água que existem em cada país. Ok? Prosseguindo, diferença entre Estado e país. Diferença básica, para não confundir o que é Estado e o que é país. Enquanto o primeiro é uma instituição formada por povo, território e governo, o segundo é um conceito genérico referente a tudo o que se encontra no território dominado por um Estado e apresenta as características físicas, naturais, econômicas, sociais, culturais e outras. No nosso caso, olha aí o exemplo: o Brasil é o país e a República Federativa do Brasil é o Estado. A diferença básica é que o país é uma unidade geográfica de delimitação de um território, enquanto o Estado é a organização jurídica desse território. Então, para não confundir o que é Estado e país, pensem em país é uma unidade geográfica, uma delimitação do território, enquanto Estado vai ser o ordenamento jurídico, as leis que amparam a gente, as instituições, e executado por um governo. Ok? E agora o conceito de nação. Tá? Nós já vimos o conceito de povo, sociedade e nação. Mas, professor, povo não é nação? Não. Tem algumas diferenças. O que vem a ser nação? Agrupamento político autônomo que ocupa um território com limites definidos e cujos membros respeitam instituições compartilhadas, leis, constituição, governo. Então, o que vem a ser nação? Nação tem a ver muito mais, não está aqui, mas eu posso falar, sobre identidade cultural. Povos que têm a mesma identidade cultural em comum formam uma nação. O que seriam essas identidades culturais? Traços comuns, históricos, culturais, etnias, religião, o próprio território em comum dividido. Então, nação tem a ver com identidade cultural. Okay? Aí nós vamos ver questões de nações sem país ou nações sem territórios,
Isso, inclusive, causa bastante conflitos que nós vamos ver em assuntos lá para frente. Okay? Então, lembre-se, nação tem a ver com identidade cultural. São povos que têm as mesmas características, os mesmos traços comuns, as mesmas identidade cultural. Ok? Aqui o nosso último tópico para te fechar, que é o estimular o nacionalismo como exercício da soberania. O que vem a ser isso? Muitos estados, para garantir o exercício de suas soberanias em seus territórios, tentam criar entre os seus habitantes um sentimento nacional, ou seja, a ideia de que aquele país equivale a uma nação geral, o que costuma ser chamado de nacionalismo. Ou seja, alguns governos promovem o nacionalismo como uma espécie de que aquele território, aquele país, aquele estado é uma nação única. Então, o nacionalismo vem como uma ideologia forte para que alguns estados garantam sua soberania. E vamos ver lá na frente que muitos desses casos, algumas nações tendem a se chocar entre si, provocando inclusive atentados terroristas que nós vamos ver nas próximas aulas. Ok? Então, galera, vamos lá no próximo. O estímulo ao nacionalismo é visto com bons olhos por muitas pessoas no sentido de essas valorizarem os seus territórios e sua população. Mas é preciso ter cuidado, pois os fatos históricos já demonstraram que um nacionalismo extremo pode provocar uma onda de fascismo. Tenho certeza que você já ouviu isso na televisão. Tá? Fascismo nada mais é do que um exagero do nacionalismo. Entendeu? É como se o nacionalismo fosse exacerbado ao máximo. Nesse caso, o governo e até as pessoas passam a considerar que sua nação ou até a sua raça é naturalmente superior às demais, justificando ações bélicas, ou seja, guerras armadas e forma de preconceito diverso. Aí nós vamos citar um exemplo aí do xenofobia na Europa, algumas questões ali na África, tal qual foi o caso do nazismo na Europa em meados do século XX. Lembrando, nazismo na Alemanha foi o pilar para a Hitler perpetuar lá como um líder, onde ele se baseou no fascismo italiano e através do nazismo lá na Alemanha, que ocorreu a Segunda Guerra Mundial. É só lembrar ali do caso dos campos de concentração Auschwitz e outros, que ele dizia que a raça ariana era superior a outras raças. Então, judeus, ciganos e outros povos foram massacrados em campos de concentração. Ok? Tranquilo? Então, aqui algumas imagens, manifestações que vocês com certeza viram esses dias, grupos exacerbando a pátria, aí na frente de Brasília, na Praça dos Três Poderes, aqui grupos pró-democracia, fizeram até atos violentos, a polícia teve que agir contra alguns que exageravam em suas manifestações ideológicas. Tá? Com certeza vocês viram esse período, vocês tiveram bastante tempo